E se o laço entre um homem e o seu cão fosse tão poderoso que nem a morte o pudesse quebrar? Imagine perder tudo, sentir o peso da solidão a sufocá-lo, apenas para ter um ser que te salvou. Volta. Shadow, o pastor alemão esquecido, deveria. Seja uma recordação, uma perda dolorosa. Mas o que acontece quando um amor como o deles desafia os limites da vida e da morte? Esta é a história da viagem de cura de um veterano, um cão que nunca desistiu, e uma reviravolta que o vai deixar sem fôlego. Está pronto para o inesperado. Bem-vindo a uma das histórias de resgate mais extraordinárias, comoventes e inesperadas que alguma vez viu. Já ouviu falar? Se alguma vez pensou que o amor entre um humano e um animal só poderia ir até certo ponto, pense novamente. Esta história é sobre um veterano de guerra, Daniel, que luta contra o TEP-T1, um pastor alemão chamado Shadow, um cão que passou 6 longos anos à espera num abrigo, negligenciado e esquecido. Mas quando Daniel pensou que a sua vida não podia ficar mais sombria, Shadow entrou e os dois mudariam a vida um do outro para sempre. Vejam bem, o Shadow não era o cãozinho brincalhão e cheio de energia que derretia corações imediatamente. Era paciente, calado e parecia ter aceitado que talvez nunca encontrasse uma família que o amasse. Mas Daniel, a travar as suas próprias batalhas com o isolamento e a distância emocional, viu algo no cão que mais ninguém fez. Juntos, construíram um entendimento tranquilo, um laço que deu novamente propósito a Daniel. Mas a vida não terminou de lançar desafios no seu caminho. Uma visita de rotina ao veterinário destruiu tudo o que Daniel pensava saber. Shadow estava doente. E o tempo estava a passar. Shadow tinha uma doença cardíaca rara que não tinha cura. Então, Daniel tomou uma decisão. Cada momento contaria. E ele não ia simplesmente deixar o Shadow desaparecer silenciosamente. Fizeram viagens de carro, comeram hambúrgueres à beira do lago e viveram a vida de formas que nunca imaginaram ser possíveis. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando tudo parecia ter terminado. O Shadow tinha ido embora. Ou não. O que acontece? A seguir vai mudar tudo o que pensava saber sobre o amor, a lealdade e o inquebrável laço entre o homem e o seu melhor amigo. Fique conosco, porque esta é uma história que nunca mais vai esquecer. O ar dentro do abrigo era denso, úmido com um cheiro a desinfetante, pele molhada. E algo mais pesado. Esperando. Daniel passou a mão pela barba por fazer ao entrar a lâmpada fluorescente. Luzes a zumbir no alto. No momento em que a porta se fechou atrás dele, o barulho atingiu uma cacofonia de ladrar, choramingar, garras arranhando gaiolas de metal. O desespero enchia o ar como uma tempestade prestes a desabar. Manteve o olhar fixo à frente. Desapegado. Fileiras de jaulas alinhavam-se de ambos os lados do corredor estreito, cada uma albergando um rosto esperançoso. Um rabo a abanar, um pedido de atenção. Cães grandes, cães pequenos, cachorros a saltar das grades. Os mais velhos a andar de um lado para o outro com energia nervosa. Os olhos seguiam-no enquanto caminhava, esperançosos e suplicantes. Mas Daniel não procurava esperança. Nem tinha a certeza do porquê de estar ali. Um animal de estimação pode ajudar, sugeriu a sua terapeuta há semanas, com a voz cautelosa. Algo para te aterrar. Manter-te no presente. Ele ignorou a ideia, a princípio. Que diferença poderia fazer um cão? Uma coleira não era. Vou tirá-lo da guerra que ainda ruge na sua cabeça. Mas o silêncio em sua casa tornara-se insuportável. Então aqui estava ele. As suas botas raspavam no betão enquanto se aprofundava no corredor, passando pelas jaulas. Cheio de rabos a abanar e rostos ansiosos. Ele mal os notou. Não se sentiam certos. Depois, no canto mais distante e escuro do abrigo, viu-o. Um pastor alemão estava sentado sozinho numa jaula marcada com uma placa de identificação simples e gasta. Não era como os outros. Sem latidos frenéticos. Sem salto ansioso contra as barras. Nenhum rabo a abanar em esperança cega. Apenas quietude. A sua pelagem, antes dourada, transformara-se num castanho opaco. As suas orelhas moveram-se ao som de passos a aproximar-se, mas ele não se mexeu. Não levantou a cabeça. Não se levantou para seu dia a possibilidade de algo novo. Em vez disso, apenas observou.
Olhos castanhos profundos encontraram os de Daniel através das barras de metal enferrujadas. Não com desespero, nem curiosidade. Apenas resignação silenciosa. Um cão que perdeu a esperança. O peito de Daniel apertou. Ele já tinha visto aquele olhar antes. Em espelhos de hospitais. Nos olhos dos soldados a olhar para o seu próprio reflexo, perguntando-se por que conseguiram chegar a casa e os outros não. Ele está aqui há muito tempo. A voz fez Daniel piscar os olhos. Uma funcionária do abrigo, uma mulher de meia idade com olhos gentis, apareceu ao seu lado. A garganta de Daniel estava seca. Quanto tempo? Ela suspirou e o seu olhar voltou-se para o cão imóvel. 6 anos. 6 anos. Uma vida inteira atrás das grades. Observar famílias a chegar e a partir. Observar cães mais jovens e excitáveis. Saia com sorrisos e mãos calorosas. Observando a esperança desaparecer, pedaço a pedaço, até que não restasse mais nada para além do silêncio. Daniel engoliu em seco. O que é que ele tem de errado? Nada. A mulher dirigiu-lhe um sorriso triste. Ele não é agressivo. Não está doente. Apenas negligenciado. Daniel agachou-se, apoiando os cotovelos nos joelhos enquanto olhava para o interior da jaula. Olhos de sombra. Seguiu cada movimento seu, firme e calculista. Mas não havia expectativa. Sem medo. Nenhuma emoção. Apenas paciência. Foi adotado 2 vezes, acrescentou a mulher passado um momento. Das 2 vezes, trouxeram-me de volta. Não foi culpa dele. Apenas um mau momento. Pessoas erradas. O Daniel sabia algo sobre isso. O Shadow não fez nada de errado. Tinha acabado de ser deixado para trás. Daniel exalou lentamente. Posso? Ele hesitou, depois acenou com a cabeça em direção ao fecho da jaula. A mulher estudou por um longo momento e depois assentiu. Ela destrancou a porta e deu um passo atrás. Daniel estendeu a mão lenta e firmemente. Shadow não vacilou. Não recuou. Também não se inclinou para a frente. Ele apenas esperou. Daniel deixou que os seus dedos roçassem pelo áspero ao longo da cabeça de Shadow. Era rígido. Desleixado, como se ninguém se tivesse dado ao trabalho de lhe passar as mãos há anos. Um suspiro que Daniel não se apercebera que estava a suster escapou-lhe dos pulmões. Shadow não implorou por amor. Não exigiu isso. Mas Daniel podia senti-lo, enterrado profundamente sob o peso do tempo e da solidão. A necessidade silenciosa. O entendimento. Daniel cerrou o maxilar. Você esperou, murmurou. Shadow piscou lentamente. Daniel olhou para o funcionário do abrigo. A sua voz saiu firme. Eu levá-lo-ei. O caminho para casa foi silencioso. Não o tipo de silêncio tenso, nem o tipo estranho. Apenas fique quieto. Uma quietude partilhada, repleta de algo não dito. As mãos de Daniel agarraram o volante, os olhos fixos na estrada, mas a sua mente vagueou para o peso de Shadow no banco do passageiro, encolhido como se ainda se preparasse para a desilusão. O cão mal se mexeu, sem respiração ofegante e excitada. Nenhum olhar ansioso em direção à janela. Apenas aceitação silenciosa. Daniel expirou pelo nariz, apertando os lábios. Ele compreendia muito bem esse sentimento. A casa era pequena, nada de especial, apenas um apartamento de um quarto nos arredores da cidade. O tipo de lugar onde o silêncio pairava nas paredes e as sombras se estendiam durante a noite. No momento em que abriu a porta do carro, Shadow hesitou. Ele não fugiu. Não cheirou o chão, abanando a cauda como os cães costumam fazer quando finalmente estão livres. Em vez disso, saiu com cuidado. Os seus movimentos eram lentos e compassados. Como se tivesse medo de errar. Passos podem enviá-lo de volta para trás das grades do abrigo. Daniel levou-o para dentro, abrindo a porta com o ombro. A casa cheirava a café velho, a pó acumulado em velhos hábitos. Não havia. Muito, um sofá, uma mesa pequena, paredes que tinham visto muitas noites sem risos. Shadow ficou parado à porta, imóvel. Daniel atirou as chaves para o balcão. Não é muito, murmurou. Mas agora é seu. O Shadow não reagiu. Não abanou a cauda, nem saiu a correr explorando o seu novo lar.
Ele apenas observou. Daniel passou a mão pelo rosto. Ele esperava algo. Talvez nervosismo, talvez excitação. Mas este era um cão que já não sabia pertencer. Daniel soltou um suspiro e foi até à cozinha, pegando no saco de ração para cães que tinha apanhado mais cedo. Deitou um pouco numa tigela e colocou-a no chão. Vá em frente, disse. Comer. Shadow deu um único passo em frente. Parou. Durante um longo momento, ficou ali parado, a olhar para a comida. Depois, lentamente, baixou-se. Comia com cuidado, não como um cão habituado às refeições, mas como alguém que aprendeu a não os tomar como garantidos. Daniel observava da porta, de braços cruzados. Não se tratava apenas de comida. Shadow estava à espera. Não para o jantar. Não para guloseimas. Para a captura. O momento em que a gentileza seria retirada. O momento em que ele voltaria novamente. O peito de Daniel doía de uma forma a que não estava habituado. Não vai acontecer, murmurou. Shadow mexeu uma orelha, mas continuou a comer. Nessa noite, Daniel ficou deitado na cama, a olhar para o teto. O sono não chegava mais facilmente. Não acontecia há anos. Na maioria das noites, isto acontecia em explosões, fragmentos de descanso entre pesadelos. A guerra nunca terminava verdadeiramente quando se deixava o campo de batalha. Ele apenas te seguiu até casa, deslizando para dentro dos seus ossos, instalando-se profundamente onde ninguém poderia ver. Virou a cabeça, os olhos adaptando-se à escuridão. Shadow estava deitado à porta, encolhido, mas acordado. Assistindo. Ele não choramingou. Não tinha andado. Não tinha arranhado as paredes como tantos outros cães de abrigo fariam, sobrecarregados por um novo lugar. Não. O Shadow limitou-se a esperar. Daniel engoliu em seco. O cão passou 6 anos numa jaula, sem nunca saber se algum dia teria um lar. E agora ainda tinha medo de acreditar. Daniel virou-se de lado e fechou os olhos. Não precisas de esperar mais, ele sussurrou. No silêncio, jurou ter ouvido um suave suspiro. Uma respiração que soou quase aliviada. O sono finalmente levou-o. Nessa noite, Daniel ficou deitado na cama, a olhar para o teto. O sono não chegava mais facilmente. Não acontecia há anos. Na maioria das noites, isto acontecia em explosões, fragmentos de descanso entre pesadelos. A guerra nunca terminava verdadeiramente quando se deixava o campo de batalha. Ele apenas te seguiu até casa, deslizando para dentro dos seus ossos, instalando-se profundamente onde ninguém poderia ver. Virou a cabeça, os olhos adaptando-se à escuridão. Shadow estava deitado à porta, encolhido, mas acordado. Assistindo. Ele não choramingou. Não tinha andado. Não tinha arranhado as paredes como tantos outros cães de abrigo fariam, sobrecarregados por um novo lugar. Não. O Shadow limitou-se a esperar. Daniel engoliu em seco. O cão passou 6 anos numa jaula, sem nunca saber se algum dia teria um lar. E agora ainda tinha medo de acreditar. Daniel virou-se de lado e fechou os olhos. Não precisas de esperar mais, ele sussurrou. No silêncio, jurou ter ouvido um suave suspiro. Uma respiração que soou quase aliviada. O sono finalmente levou-o. E pela primeira vez em anos, quando os pesadelos chegaram, quando os tiros e os gritos lhe encheram a mente, não acordou sozinho. Porque na escuridão, Shadow ficou. O consultório do veterinário cheirava a antisséptico e a medo antigo. Daniel estava sentado no canto da sala de espera, com o joelho a baloiçar inquieto. O fluorescente. Luzes zumbiam no alto, muito brilhantes, muito estéreis. O ar parecia pesado, espesso com o silêncio. Murmúrios de donos de animais de estimação a segurar coleiras, a embalar transportadores, à espera de respostas que não tinham a certeza se queriam. Shadow sentou-se ao seu lado, imóvel e silencioso como sempre. O seu pelo parecia um pouco mais saudável agora. Um pouco menos monótono desde que voltou para casa. Mas e os olhos? Ainda mantinham a paciência de... algo que aprendeu a não esperar muito da vida. Daniel baixou-se e passou os dedos distraidamente pelo pelo de Shadow. O cão inclinou-se para o toque, só um pouco, só o suficiente. A recepcionista chamou pelo seu nome, e ele expirou pelo nariz, levantando-se. Vamos, miúdo.
Shadow seguiu sem hesitar. Sem trela, sem comandos. Apenas confie silenciosamente. Dentro da sala de exames, o veterinário já estava à espera. Um homem de meia idade com olhos cansados e praticou a bondade. Daniel cumprimentou com um pequeno aceno de cabeça. E este deve ser o Shadow. Daniel assentiu brevemente, dando um pequeno toque no lado de Shadow. Sim. Primeiro check-up desde que o trouxe para casa. O veterinário esboçou um pequeno sorriso. Vamos dar uma vista de olhos, então. Shadow não vacilou quando mãos se moveram sobre ele, verificando as suas articulações, os seus batimentos cardíacos, os seus ouvidos. Não reagiu quando o termômetro foi colocado debaixo da sua perna ou quando o estetoscópio frio foi pressionado contra as suas costelas. Ele apenas ficou ali sentado. Ainda. Muito parado. A expressão do veterinário alterou-se, não o suficiente para que uma pessoa comum se apercebesse, mas Daniel tinha. Passou muitos anos a observar homens a ouvir más notícias. Ele reconheceu imediatamente. O veterinário hesitou antes de pigarrear. Gostaria de fazer alguns testes. Disse cuidadosamente. Apenas rotina, nada com que se preocupar ainda. Os dedos de Daniel apertaram o pelo de Shadow. Ainda. Vá em frente, disse, com a voz calma. Os minutos prolongaram-se enquanto o veterinário tirava sangue, fazia exames e examinava os resultados. Daniel sentou-se rigidamente, olhando para os cartazes nas paredes, diagramas de corações de cães saudáveis, tabelas de peso, contactos de emergência. Então, o veterinário virou-se. E o Daniel sabia. O quarto parecia mais pequeno. O ar fica mais rarefeito. O veterinário expirou pelo nariz e pousou a prancheta. Daniel, começou ele. Lento e deliberado, como se pisasse cuidadosamente cacos de vidro. Não sei como dizer isto, por isso vou dizer. O maxilar de Daniel ficou tenso. A Shadow tem uma doença cardíaca grave. É rara e progressiva. Provavelmente, já lá está há anos, sem ser notada. Peço desculpa. As palavras deveriam ter atingido como uma bala. Deveria ter sido algo cortante, mortal, um golpe mortal. Em vez disso, afundaram lentamente, como água a encher um navio que está a afundar. Daniel apenas olhou. Quão mau! O veterinário hesitou. Não quero dar um prazo exato porque é imprevisível. Podem ser meses. Talvez semanas. Uma pausa. Não há cura. Silêncio. O mundo fora desta sala continuou. Carros a mexer, pessoas a rir, algures uma criança provavelmente a puxar a trela do cão com demasiada força. Mas aqui, tudo parou. Daniel inalou lentamente, os dedos ainda emaranhados no pelo de Shadow. O cão não sabia. Não entendi. Limitou-se a ficar ali sentado, satisfeito, com os olhos semicerrados, confiante. Confiando nele. Daniel engoliu em seco para conter o nó que tinha na garganta. E se eu fizer tudo o que puder? O veterinário amoleceu. Assim, ele terá os melhores dias da sua vida. Os melhores dias. Não anos. Nem meses. Apenas dias. Daniel cerrou o maxilar e assentiu uma vez. Tudo bem. O veterinário hesitou. Desculpa, Daniel. Sinto mesmo. O Daniel não respondeu. Apenas dei uma última carícia lenta nas costas de Shadow antes de se levantar. Vamos, amigo. Shadow seguiu sem hesitar. Sem medo. Sem saber. Mas o Daniel sabia. E quando saíram do consultório do veterinário, o peso deste assentou profundamente no seu peito. Finalmente encontrou algo que valia a pena guardar. E agora? Ele iria perdê-lo. A viagem para casa foi diferente desta vez. Daniel manteve uma mão no volante, a outra apoiada nas costas de Shadow, os dedos curvados. No seu pelo espesso como se os ancorasse ao momento. A estrada estendia-se à frente. A luz da tarde a espalhar ouro pela calçada, mas Daniel mal a viu. A mente dele estava preso naquele consultório veterinário estéril, da forma como os lábios do veterinário se apertavam antes de falar. Podem ser meses. Talvez semanas. Ele flexionou o volante. Shadow sentou-se calmamente no banco do passageiro, com as orelhas a mexer para os carros que passavam ocasionalmente, mas, de resto, estava calmo. Desconhece.
descarregado. Daniel invejava-o por isso. A casa parecia diferente quando entraram, mais pesada, como as próprias paredes. Tinha absorvido o peso da notícia. Daniel trancou a porta atrás de si, pressionando o seu dedos na madeira por apenas mais um segundo do que o necessário antes de se voltar a virar para Shadow. O cão olhou para ele, abanando o rabo lenta e preguiçosamente. Daniel exalou. Está bem, amigo, murmurou, passando a mão pelo cabelo. Chega de esperar. As orelhas de Shadow mexeram-se, mas ele permaneceu imóvel, a observar, a ouvir. Daniel baixou-se, segurando o rosto do cão entre as mãos. Ouviu-me. A voz dele era áspero, instável. Chega de esperar. Não por um lar. Não por uma família. Não por nada. O seu polegar roçou pelo mesmo acima dos olhos de Shadow, da mesma forma que um soldado limpa o pó de uma medalha velha. Vais viver, amigo. Viver de verdade. Shadow piscou lentamente. E depois, como se entendesse, inclinou-se para a frente, só um pouco, encostando a testa à de Daniel. Daniel fechou os olhos com força. Sim, eles estavam juntos nisto. Pegaram a estrada ao amanhecer. Sem plano, sem destino. Apenas quilómetros de espaço aberto e a liberdade de o desfrutar. Daniel baixou as janelas, sentindo o ar fresco da manhã no rosto. Sombra sentou-se em banco do passageiro, cabeça de fora, orelhas a abanar ao sabor do vento, língua de fora em algo que só poderia ser descrito como alegria. Daniel olhou para ele, sentindo o peito apertar. Ele devia ter visto isto antes. Não a doença. Não é o diagnóstico. Mas a forma como Shadow passou a vida inteira à espera que algo acontecesse. E agora, finalmente, estava a vivê-lo. Pararam num posto de gasolina no meio do nada, onde Daniel comprou um hambúrguer e rasgou ao meio e entregou o pedaço maior a Shadow. O cão cheirou. Depois pegou com cuidado, mastigando devagar, saboreando cada dentada. Daniel soltou uma gargalhada. Devíamos ter feito isto antes, hein? Shadow lambeu os lábios e depois inclinou-se contra o lado de Daniel. Uma resposta silenciosa. Correram pelos campos, Daniel tirando as botas e Shadow saltando. A erva alta como se nunca tivesse conhecido o que significava estar confinado. Sentaram-se perto de um lago ao anoitecer, observando a água ondular sob a luz do sol poente. O mundo silencioso, exceto pelo ocasional farfalhar do vento. Dormiram sob as estrelas uma noite. Daniel espreguiçou-se na caixa do caminhão e Shadow aninhou-se ao lado dele. Pela primeira vez em anos, Daniel não acordou ofegante, não. Acordar assustado com o som de tiros fantasma a ecoar no seu crânio. Porque cada vez que se mexia, cada vez que o passado tentava puxá-lo para trás. A sombra estava lá, pressionada contra o seu lado, quente e firme, uma âncora viva e pulsante para o presente. Chega de esperar. Chega de solidão. Apenas uma vida a ser vivida. E Shadow estava agora em casa. O ar parecia diferente naquela noite. Daniel apercebeu-se disso no momento em que o sol começou a mergulhar no horizonte, pintando o céu de tons machucados de violeta e brasa. O mundo tinha uma maneira de ficar quieto antes de algo. Aconteceu algo importante, como se soubesse, como se estivesse a suster a respiração, à espera. E o Daniel sentiu isso. Shadow estava deitado ao seu lado na varanda, esticado nas velhas tábuas de madeira que rangiam. Abaixo do seu peso. A sua respiração tinha ficado mais lenta nos últimos dias, mais difícil, menos estável. O movimento forte do seu peito suavizou-se e tornou-se algo frágil. Daniel sabia que este momento estava a chegar. Mas saber não fez com que doesse menos. Passou os dedos pelo pelo de Shadow, lenta e deliberadamente. O focinho outrora escuro do cão tinha. Ficou mais claro, os seus olhos mais suaves, mas ele continuava ali, continuava a ser sombra. Ainda o silêncio. Alma paciente que esperou 6 anos para que alguém o visse. Daniel engoliu em seco para conter o nó que tinha na garganta. Está cansado, hein? A sua voz era baixa e áspera. Shadow não levantou a cabeça, mas a sua cauda deu um baque lento e preguiçoso contra a varanda. Só uma vez. Apenas o suficiente. Daniel exalou trêmulo. As memórias vieram rápidas, sem serem convidadas. Sombra a correr pelos campos, o vento a soprar-lhe no pelo. Shadow espreguiçou-se ao lado dele na caixa do caminhão.
ambos olhando para a extensão infinita de estrelas. Shadow a encostar a testa ao peito de Daniel na primeira noite em casa, a promessa silenciosa de algo inquebrável. E agora havia isto. Só os dois. Apenas o silêncio. Daniel mexeu-se, deitando-se contra o corrimão da varanda, puxando Shadow para perto para que o cão. Cabeça apoiada na coxa. O calor continuava lá, mas mais fraco agora. Shadow soltou um suspiro longo e lento. Daniel mordeu o lábio. Fizeste bem, amigo, murmurou, acariciando o seu pelo. Você viveu. A garganta apertou. E tu eras tão amado. Os olhos de Shadow piscaram e abriram-se, apenas um pouco. Por momentos, limitou-se a olhar para Daniel. Aquele mesmo olhar calmo e conhecedor que lhe deu. Primeiro dia no abrigo. O mesmo olhar que fez Daniel parar, fê-lo escolher este cão esquecido e ignorado. Daniel sentiu algo partir-se no seu peito. A respiração de Shadow abrandou. E abrandou. E então, um último suspiro. Um suspiro suave e tranquilo. O céu escureceu, mas Daniel não se mexeu. Ele apenas ficou ali sentado. Sua mão ainda apoiada no pelo de Shadow, sentindo o calor diminuir gradualmente. Ele não chorou. Não no início. Porque aqui não houve arrependimento. Shadow não esperou mais. Não foi esquecido, não foi ignorado. Ele estava em casa. E no final, isso era tudo o que importava. O ar estava parado. Muito parado. Daniel sentou-se na varanda, com as mãos apoiadas no corrimão de madeira, olhando fixamente para o local onde Shadow já se tinha deitado. O seu corpo era agora um espaço oco e silencioso. A noite engoliu o dia, deixando apenas a escuridão e o longínquo zumbido dos grilos. Mas, para Daniel, era tudo. Muito perto. A dor. O vazio. A nitidez disto era impressionante. Durante horas, não se mexeu. O mundo continuou a girar à sua volta, alheio, mas Daniel estava preso neste momento. Preso nesta varanda. O peso da ausência de Shadow é demasiado grande para suportar. O seu peito estava apertado, como um torno, como se o próprio universo se tivesse dobrado sobre ele. O propósito daquilo, a verdade de que Shadow partira, era algo demasiado cru para processar. Ele não queria abandonar a recordação. Ele não queria perder o que eles tinham construído. Mas depois, um barulho quebrou o silêncio, um som suave de algo a raspar, como se algo estivesse a ser arrastado pela varanda. Era tão fraco que Daniel quase não ouviu. Mas lá estava ela outra vez. Raspar. Um embaralhamento. O coração de Daniel deu um salto. Piscou, confuso, olhando para a borda da varanda onde a sombra tinha sido. A área estava agora vazia, apenas o vento a farfalhar as folhas e a sombra do velho carvalho estendendo-se pelo chão. Mas aquele som de raspagem veio novamente, e desta vez Daniel levantou-se. Sombra! Sussurrou, com uma gargalhada e um suspiro a escaparem-lhe da garganta. O seu pulso acelerou. Ele estava a perder a cabeça. A dor estava a toldar-lhe os pensamentos. E então, com o canto do olho, viu um movimento, uma silhueta suave e móvel na extremidade da varanda, quase invisível na escuridão. A respiração de Daniel ficou presa. O seu peito apertou novamente, mas desta vez com outra coisa, esperança. Um lampejo, uma pequena faísca. Era impossível. Mas ali, na ponta da luz tênue da varanda, viu uma figura, uma forma que lhe era tão familiar, tão dolorosamente certa. Sombra. O pastor alemão estava ali, de cabeça baixa, a cauda ligeiramente a abanar, o pelotão escuro e elegante como era antes da doença se instalar. Os seus olhos brilhavam, brilhando suavemente na noite. E Daniel sentiu o fôlego sair-lhe do corpo. Shadow. A voz de Daniel falhou. O que é isto? O cão deu um ganido baixo, avançando lentamente, cautelosamente, mas ainda com a mesma confiança silenciosa. Daniel estendeu a mão a tremer enquanto a deixava cair na cabeça de Shadow. O cão não recuou. Ele não se deixou intimidar. Inclinou-se para o toque, como sempre fazia, o peso seu corpo pressionando suavemente contra a perna de Daniel. Daniel sentiu uma onda de emoção a inundá-lo, mas a sua mente não conseguia acompanhar. Foi como se tudo,
Aquilo que acabara de viver, a dor, o sofrimento, a perda, era um pesadelo, um truque da mente. Isso não podia estar a acontecer. A sombra desapareceu. Viu dar o seu último suspiro e sentiu o seu corpo arrefecer nos seus braços. Então, porque estava ele ali agora, como se nada tivesse acontecido? Daniel cambaleou para trás, desorientado, com a mente a rodopiar num turbilhão frenético e caótico. Isto não faz sentido. Não faz, engoliu em seco, fechando os olhos. Não pode. Mas antes que pudesse terminar, Shadow soltou um latido suave. Era o mesmo ladrar suave de Daniel. Já o tinha ouvido tantas vezes, quando Shadow o tirava dos seus pesadelos ou brincava exigindo atenção. O som cortou a confusão no peito de Daniel como uma lâmina. O constante. Uma onda de alívio cresceu no seu coração. Isso foi real. Isto não foi um truque. Daniel caiu de joelhos, agarrando a gola de Shadow. Os dedos tremiam incontrolavelmente. Encostou a testa à do cão, fechando os olhos por um longo e pesado momento. Não compreendo, murmurou Daniel. Pensei que te tinha perdido. Shadow aproximou-se mais, o seu corpo quente e a sua respiração estável. Os olhos do cão encontraram-se. Daniel, e por momentos, ambos compreenderam algo sem precisar de palavras. Então, a verdade atingiu Daniel como um marmoto. Não se tratava apenas de perder Shadow. Não era sobre a dor, a espera, a tristeza. Era sobre o facto de Shadow ser sempre aquele que o mantinha firme. Mesmo quando ele se foi embora, mesmo quando Daniel pensava que tudo estava a ir embora. Shadow estava ali, de alguma forma, como um lembrete de que o laço que partilhavam era inquebrável. A garganta de Daniel voltou a apertar, mas desta vez não foi de tristeza. Era algo mais profundo, algo mais cru. Ter esperança. Não sei como isto aconteceu, sussurrou Daniel, mas não te vou deixar ir outra vez. Prometo-te isso. Shadow aninhou-se mais. O seu calor era uma garantia de que, por mais quebrado que o mundo parecesse, por mais fugazes que fossem os momentos, o amor tinha uma forma de reescrever as regras. Naquele momento silencioso e impossível, Daniel percebeu que este não era o fim. Era apenas o início de algo novo. Uma segunda oportunidade, não apenas para Shadow, mas para os dois. E na escuridão fria da noite, com o mundo a suster a respiração mais uma vez. Daniel sabia que continuariam a viver, lado a lado, enquanto o destino o permitisse. Se esta história te emocionou, não te esqueças de clicar em curtir e partilhar com alguém que precisa de um pouco de esperança hoje, e comenta abaixo com os seus pensamentos sobre o poderoso laço entre Daniel e Shadow. Já experimentou um amor tão profundamente mudou a sua vida para sempre? Conte-nos. A sua história pode inspirar outra pessoa. E se quiser mais histórias de resgate emocionantes e inesquecíveis, não deixe de se inscrever. E ative o sino de notificação para não perder nenhum momento de cura, amor e transformação. Obrigado por assistir.